Olá, fera GGE, você que no dia de hoje fez o segundo dia de provas do Enem, com as provas de redação, linguagens e também matemática, e que já conseguiu completar mais uma etapa da maratona que é o Enem. Estamos aqui, eu, professor Adalto Farias, e o grande mestre de gramática, Luiz Antônio, para comentarmos a prova de linguagens do Enem. E aí, Luiz, o que você achou dessa prova de linguagens hoje? Eu, como sempre digo, a prova de linguagem é uma das maiores alegrias que eu tenho, porque é uma prova que não gera nenhuma expectativa negativa, né? É uma prova, eu diria que previsível, né? A gente percebe que o Enem tem abrangido todo o conteúdo, né? Todas as competências, né? E habilidades, e valorizou, né, aquele candidato que é dado a leituras, que tem uma visão de mundo boa, né? Que está antenado, né? Com as tecnologias, né? Que lê, entende, né, e sabe interpretar não somente textos escritos, né, mas também imagens, né, infográficos, tabelas. Ou seja, o Enem, como sempre, né, nesses últimos 4, 5 anos, né, vem valorizando mais o conhecimento do mundo como um todo. Né? Não é aquele conhecimento gramatical estagnado, mas aquele conhecimento que vai passear por vários contextos, né, linguísticos, né, as variações da linguagem, a questão dos gêneros textuais, a questão da abordagem mais das variedades linguísticas. E isso é refletido quando o aluno, né, como é o caso do aluno GGE, ele é dado a resolução de questões, principalmente de questões de exames anteriores. Então, aquele aluno nosso, né, que seguramente já está habituado a fazer simulados, né, e a resolver questões, não teve, com certeza, nenhuma dificuldade na resolução das questões, né? Eu gostaria de ver também a sua participação, Adalto, em relação ao conteúdo como um todo, né? Como você viu essa prova do Enem. Certo. Você tratou de forma até magistral, quando você falou que essa prova ela relaciona várias áreas do conhecimento dentro da prova de linguagens, né? A gente percebeu aqui, por exemplo, que a própria variação linguística, do qual você falou aqui agora, ela apareceu em algumas questões, né? Por exemplo, no nosso caso, no caso da prova rosa, ela apareceu na questão 100 e 118. Né? Sempre a variação linguística pela visão regional, em relação ao regionalismo, ou pelo aspecto da fala. Né? Como é que é a transformação da língua na sua realização falada. Você também falou bem, Luiz, da distribuição do tópico de gêneros textuais na prova de linguagens. Né? A prova trabalhou vários gêneros textuais na sua composição. Nunca fechando os olhos, a gente já tratou isso aqui em um vídeo anterior, do Tiratema, para os gêneros textuais virtuais, aqueles mais contemporâneos, que participam do dia a dia do Fera. Exemplificando a questão do blog. Exatamente, eu falei exatamente isso agora. A questão da prova rosa 133 foi uma questão que fez referência ao blog. Também caíram editorial, né? Caiu muita questão também relativa ao gênero literário crônica, tanto é que a própria crônica também interagiu com um tópico de presença certa na prova do Enem, que a gente destacou aqui em várias aulas, que são as funções da linguagem. Foi exatamente a questão 108. A questão 108 tinha uma crônica que falava da arte de fazer uma crônica, da dificuldade... da linguística, da linguagem. Exatamente. Trabalhado em sala de aula, né? A gente destacou em várias aulas, né, Luiz, que a função da linguagem era um tópico de presença certa na prova do Enem, e isso se fez cumprir. Fora isso, também é bom notar algumas questões que trabalham relações semânticas e também sintáticas de alguns conectivos. Na prova rosa, volto a dizer, nossa prova base aqui, as questões 123 e 130 trabalharam ou o valor semântico dos conectivos ou a sua função textual, a função anafórica, catafórica, a função de referência. A questão da coesão e coerência, né? Exatamente. Então você tem um diálogo entre produção textual e a prova de linguagens, que não é uma prova gramatiqueira ou isolada. Ela tem essa relação com áreas de conhecimento, com literatura, tem relação, por exemplo, com a produção textual, né? Queria destacar também o seguinte, ainda em relação à prova de produção textual, a gente conseguiu perceber um dos recursos da produção de texto na prova de linguagens. Uma questão 124, que falou sobre a argumentação. Aquela questão que trouxe o dado estatístico comprovando a ideia, a opinião, né, do autor do texto. Ele lançou uma opinião de que o Brasil é um país sertanejo e, para comprovar essa opinião, ele trouxe um dado de uma pesquisa científica. Se chama argumento de autoridade, não é isso? Ele tem esse argumento de autoridade embasado num dado estatístico. Então, esse camarada ele sabe o que ele está falando, porque ele tem uma comprovação por meio de um dado exato. O que a gente sempre aconselha nas aulas de redação, né, para o aluno fazer. Então, você tem uma opinião, tem uma ideia,
para comprová-la, é interessante usar algum dado estatístico. Que dá mais credibilidade àquele que você informa. Exatamente, você faz a fusão da ideia subjetiva, sua, com um dado estatístico que é algo objetivo. Né? Se não for inventado, se não tiver nenhuma relação com a realidade, ele é incontestável. Queria destacar também algumas questões que podiam ser resolvidas sem ter lido o texto. Eu destaquei isso no próprio vídeo Tiratema, que a gente falou que algumas questões não têm uma necessidade extrema da leitura do texto completo e integral para a resolução. Vou destacar aqui, por exemplo, as questões 99 e 100, que o Fera podia ter respondido rapidamente sem nem precisar ler o texto, ou seja, ele ganha tempo. E o Fera GGE, antenado, ele pegou essas dicas com a gente ao longo do ano, ele teve essa formação conosco, ele sabe que esse tipo de procedimento faz ele ganhar muito tempo de prova. Eu só queria aqui reforçar a satisfação de Luiz, a minha também, a nossa felicidade, por ter uma prova que contemplou boa parte, né, do que a gente viu em sala de aula. A gente até trabalhou mais até do que a prova. Eu senti falta até de alguns assuntos, né, como por exemplo a questão de figuras de linguagem. Exatamente. Né, que é um assunto bastante rico, que caiu bastante em anos anteriores, né? E este ano não foi contemplado as figuras de linguagem. Foi uma ausência. Então a gente trabalhou até mais do que a prova pediu, que para a gente é uma satisfação. É melhor pecar até pelo excesso do que pela falta. Né? Isso nem chega a ser um pecado nesse caso. Então, só reforçar essa nossa satisfação, reforçar também a nossa torcida por você, Fera. Estamos aqui por você, tá? Muito obrigado.